Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fido Bem. Eu sou o Matheus e hoje eu venho conversar sobre um assunto extremamente curioso e que provavelmente vocês já ouviram falar em alguma medida. Estou falando dos moais, aquelas peças de escultura tão antigas que existem na Ilha de Páscoa e que são um mistério até hoje da humanidade. Bom, para contextualizar um pouco sobre a história dos moais, precisamos entender o que é a Ilha de Páscoa. Ela hoje é um território do Chile, mas é uma ilha tão afastada no Oceano Pacífico que chegar até a ilha era quase impossível há algum tempo atrás. Porém, foi descoberto uma população nessa ilha que vivia de forma primitiva, digamos assim, no sentido de que não possuíam muitas ferramentas, nem muito menos recursos tecnológicos para a construção desses grandes monumentos. Só para termos uma ideia, os moais eles têm em média de 2 a 6 metros de altura e podem chegar a pesar até 20 toneladas. Não dá para imaginar como eles conseguiram transportar esses objetos, nem muito menos como eles fabricaram e entalharam essas gigantes cabeças, né, que se falam por aí. Algumas pesquisas, inclusive, falam que os moais, a parte que a gente tem visível deles, é apenas 1/3 do que realmente seriam essas grandes estátuas. Ou seja, não só existem aquelas cabeças, mas enterrada existiriam também ali uma outra estrutura que seria o resto do corpo desses gigantes. E aí fica a questão, como isso foi possível? Como o ser humano conseguiu construir, sem praticamente nenhum recurso, esse tipo de monumento? Por isso, por levantar essas hipóteses, essas perguntas, os moais entram dentro daqueles enigmas tecnológicos da humanidade, em que não faz sentido eles existirem devido ao povo que ali habitava, né? Devido ao contexto em que foram encontrados, mas o fato é que eles estão lá. Assim como até hoje não sabemos como as pirâmides, por exemplo, foram erguidas no Egito, né? Também não sabemos muito bem como os moais foram construídos ou como eles conseguiram transportar essas gigantes pedras. Falamos em transportar porque existem mais de 800 moais na Ilha de Páscoa, né, ao redor da ilha. E é constatado que as pedras desse local, né, as pedras que foram usadas como matéria-prima para a construção dos moais, não foram da Ilha de Páscoa, eles vieram de um outro local, de uma outra ilha. E aí é que esse mistério aumenta ainda mais. Como é que eles transportaram toneladas de pedras sem um recurso necessário para atravessar o Oceano Pacífico, ou atravessar pelo menos uma parte do oceano até chegar na sua ilha? Como podemos ver, não sabemos muito sobre os moais, mas de fato eles são um grande enigma que surpreende e até leva a gente a criar algumas hipóteses, algumas mais coerentes e outras nem tanto. Há quem diga que os moais são frutos de uma raça superior e alienígena, né, extraterrestre, mas não devemos alimentar esse tipo de teoria da conspiração. Melhor pensar que, talvez em um tempo um pouco mais remoto, em que a gente não tem dados concretos, uma civilização com recursos suficientes para criar esse tipo de monumento foi capaz de construí-los e posicioná-los. E o que a civilização ou a sociedade primitiva que habitava a Ilha de Páscoa na época dos descobrimentos são apenas vestígios de uma sombra apenas, né, dessa civilização que se perdeu ao longo da história. Talvez essa seja a explicação mais racional que a gente possa ter sobre esse assunto. Bom, mas se você ficou curioso sobre o mistério dos moais, a gente sugere que você leia o nosso texto no portal Fido Bem para mais informações e aguardamos vocês lá. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.
Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.